Olá, o Câmara Entrevista de hoje é com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Bayar Páscoa Pereira. Obrigada por aceitar o nosso convite, secretário. Muito bom estar aqui com vocês, Bruna, respondendo as questões ligadas à nossa pasta, né? Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Essa secretaria ela lida direto com a principal fonte de economia da cidade, que é o comércio. Quais as principais demandas que o senhor identifica hoje desse setor? Nós tínhamos um problema muito sério em Bagé, Bruna e quem nos assiste, que era as chamadas feiras itinerantes, que chegavam no nosso município e retiravam altas somas daqui e deixavam como legado o desemprego e a falência das nossas empresas. Então esta é uma das principais, na verdade, demandas, como eu disse, que nós quando chegamos à secretaria tínhamos para dar conta. E nós conseguimos, num esforço muito grande, combatê-las com base na legislação, com o suporte do nosso procurador jurídico, doutor Heitor. Fizemos um enfrentamento desta matéria no tribunal do Estado, validando a legislação municipal naqueles pontos principais, o que nos possibilitou, na verdade, fazer com que estas empresas que desejavam aqui se instalar, né, tivessem um custo maior para vir. A lei, na verdade, não impede a vinda de feiras a Bagé. Ela apenas estabelece valores diferenciados daqueles que os comerciantes locais pagam, né? Antigamente, essas feiras se instalavam de forma deliberada. Vinham aqui a qualquer tempo, a qualquer momento. Nós chegamos a ter meses que teve 2, 3 feiras itinerantes em Bagé. Isso, para a economia do município, era um desastre. Então, nós precisamos fazer esse enfrentamento. Fizemos, né? Conseguimos truncar esse ciclo vicioso que nós tínhamos, né, que tanto mal nos causou, e conseguimos estabelecer, conversando com os empreendedores locais, com os nossos comerciantes, um grande programa chamado Programa Sábados Azuis, que veio exatamente para fortalecer os que aqui estão, os que empreendem aqui em Bagé, que arcam com a carga tributária elevada que nós temos, que pagam aluguéis e, fundamentalmente, arcam com o que nós temos de principal, que é a massa salarial ligada às atividades comerciais, que é o principal esteio da nossa economia, está no comércio e nos serviços. E esse programa exatamente teve esse condão de colocar na vitrine os empreendedores da cidade. É um programa que cresceu a cada edição, né, e que é um case de sucesso, sem dúvida nenhuma, da administração do prefeito Divaldo Lara, demonstrando o seu compromisso com aqueles que estão aqui na cidade, né, e que fazem a realidade tão rica do nosso município. Então, realmente, nós ficamos muito contentes ao deixarmos aquele ciclo para trás e ingressarmos nesse novo ciclo que eu denomino de ciclo virtuoso, porque as empresas vendem mais, o município arrecada mais, e nós conseguimos recuperar os empregos ligados às atividades comerciais, que é o fundamental para nós. E em março desse ano, a Secretaria anunciou o interesse de 5 empresas de se instalarem em Bagé. Em que pé andam as tratativas desses empreendimentos? Seriam empresas como a Van, como Americanas? Isso é importante a gente destacar que, embora a situação econômica do país não seja boa, nós aqui em Bagé, nós temos conseguido superar esses entraves que são colocados a nível nacional para todos os que querem investir, e nós aqui estamos, eu diria, na contramão disso. Nós conseguimos, sim, fortalecer os empreendedores locais, fortalecer aqueles que já estão aqui e também atrairmos novos investimentos. Nesse sentido, nós tivemos a procura, sim, de grandes redes nacionais, né? Nós estamos com a obra, por exemplo, da rede Lojas Americanas em andamento acelerado, deve ser concluída em breve, no antigo prédio do nosso Hotel do Comércio, um prédio histórico, dos mais bonitos que nós temos na cidade. A obra está avançada. Nós temos Magazine Luiza, já com 2 locais, há a possibilidade, inclusive, de que se fixe em 2 lugares na cidade, mas um lugar é certo que estará conosco, e as tratativas estão avançadas, os locais estão previamente definidos. A Van, nós estivemos visitando a empresa em Brusque, em Santa Catarina, falamos com o seu presidente, Luciano Hang, com o seu diretor de expansão, Newton Hang, e a possibilidade de que a Van esteja aqui é total,
para o ano que vem, né? Nós já identificamos áreas, nós tivemos aqui a visita de um dos diretores da empresa, que é exatamente o que analisa as áreas onde a empresa pode se instalar. Visitamos diversos terrenos ao longo da Santa Tecla, porque ali é o território que interessa para a Havan. Ela normalmente se implanta nas principais avenidas, né, das cidades, e a nossa principal avenida de acesso, né, onde nós temos maior fluxo, é a Avenida Santa Tecla. Elas têm uma estrutura grande, né? A construção é peculiar deles. Exato, precisa um terreno amplo, né, que possa permitir também uma larga área de estacionamento e, portanto, na Santa Tecla nós temos identificado 4 ou 5 áreas que foram ofertadas e a tramitação também ocorre dentro de um processo de normalidade. Mas nós temos mais do que isso, nós temos rede sim de postos, né? Obra em estado, andamento, né? Construção em estágio de andamento, de andamento avançado. Nós temos Savaralto, que é a revenda Toyota, que está em Bagé também, ali na Santa Tecla, obras, né, de recuperação, de reestruturação do prédio também em estágio avançado. Nós temos Mendeutir, que é a indústria de glóbulos inertes, aquelas cápsulas que são utilizadas para a produção de medicamentos homeopáticos, né? A indústria uruguaia que está ali, no galpão também ali na Santa Tecla 2780, que o município de Bagé fez esse esforço e cedeu aquela estrutura, que recebemos completamente no chão da administração anterior, era onde funcionava a nossa packing house, mas conseguimos dar uma destinação. É óbvio que nós queríamos que aquele prédio tivesse sido conservado e estivesse hoje atendendo às demandas da fruticultura. Mas como isso não foi possível, o estágio de deterioração do prédio era tamanho que não foi possível, né, se recuperar aquela estrutura. O estágio que recebemos da gestão passada. Então, transformamos a estrutura para abrigarmos ali uma indústria que vai gerar oportunidades também aos bagenses, e a obra também está sujeita, inclusive, a que qualquer pessoa possa visitar e acompanhar em pleno andamento a obra de estruturação dessa indústria de glóbulos inertes. Nós temos ainda, no que tange a investimentos em Bagé, tudo isso faz parte desse programa que nós chamamos Empreende Bagé, que eu queria destacar aqui como um dos principais que nós temos na Secretaria, porque nada se resolve nos dias de hoje sem empreendedorismo. As pessoas precisam empreenderem, há de existir espaço sempre para empreender, né, para que se possa empreender. E nós estamos também com um trabalho muito forte de ocupação do nosso distrito industrial, que é um distrito cuja gestão é do governo do estado, mas o município pode e deve agir supletivamente em relação ao estado na ocupação daquela área. Então lá nós temos indústrias locais que foram estimuladas a lá estarem, como a indústria Mistura da Terra, que trabalha com cosméticos, né, e beneficia matérias-primas que nós temos aqui, que faz um trabalho maravilhoso, da Ana Lúcia Garrasta Azul, e que está com um processo avançado para se implantar lá no distrito industrial da cidade. Nós temos a Agropic, que é uma indústria de beneficiamento de sementes, que as obras, né, já estão inclusive em andamento lá naquela área. Pilon também já assinou a carta proposta para adquirir área lá para uma fábrica de ração, também uma empresa de beneficiamento de sementes, né? Nós temos aí indústrias que nós estamos destacando no município de Bagé, que poucas pessoas sabem, mas nós temos uma indústria de alto-falantes e de amplificadores genuinamente bagense, é uma indústria sim de Bagé que está aqui e que vende para todo o Brasil e que poucas pessoas conhecem. Então nós estamos também trabalhando esse processo de identificação desses empreendedores que estão ligados ao ramo da indústria, que sem dúvida nenhuma é o que agrega mais valor, é o que beneficia, que transforma matérias-primas e que oportuniza mais empregos, nós sabemos disso. Nós estamos preocupados e muito com essa questão de beneficiarmos as matérias-primas que nós temos aqui. Historicamente nós tivemos aqui um dos maiores curtumes do Brasil, que foi o frigorífico Sicad, né?
depois tivemos o Mercosul, agora temos o Marfrig, e nós precisamos agregar valor nessa matéria-prima chamada carne, né? Agregar outros produtos, não vendendo apenas a carne in natura. Né? Na questão do couro, nem se fala, esse é um problema da economia brasileira. O couro brasileiro, ele é processado na sua ampla maioria fora do território nacional, na Europa, mais especificamente na Itália, e nós precisamos discutir sim essa questão. Por que nós não conseguimos, pelo menos, avançar nas etapas de beneficiamento desse couro aqui? Então, nós estamos discutindo essa questão, como estamos discutindo as questões ligadas ao mel, que é outro grande potencial que nós temos, recuperamos agora a nossa Casa do Mel, como estamos discutindo a questão do leite, né, a nossa bacia leiteira, a possibilidade que nós temos de agregar valor, de constituirmos, de implantarmos aqui indústrias. Né? Nós trouxemos para cá, na última vez que passamos pela prefeitura, a Perdigão, que hoje vendeu esta planta, hoje está com um grupo multinacional chamado Lactalis, que está aqui em Bagé e que precisa desenvolver a cadeia. Hoje está apenas recolhendo leite, mas nós queremos estimular, queremos trabalhar a possibilidade de beneficiarmos para que possamos ter aqui em Bagé manteiga produzida aqui, iogurte, creme de leite, enfim, todos os derivados do leite serem produzidos aqui. Eu acho que esse é um grande desafio que nós temos e pelo potencial que nós temos na cadeia do leite, é perfeitamente viável. E uma marca do seu trabalho, né, como o senhor já falou, são eventos tipo os Sábados Azuis, que tem dado muito certo, tem sido um sucesso. Tem outras atividades sendo planejadas com esse mesmo objetivo? O Sábados Azuis é o programa, como eu havia dito, né, que veio contrapor aquelas feiras de fora. Né? É o levante dos empreendedores locais, né, que conseguem, né, através dessa articulação com o poder público, porque essa é a primeira grande tarefa que nós temos, é resgatar a credibilidade, resgatar a confiança daqueles que empreendem no poder público, e nós estamos trabalhando isso diariamente, e este é um grande programa, portanto, que inclusive está sendo apresentado no programa Sebrae Prefeito Empreendedor, agora no final do ano, com possibilidade, inclusive, de ser destacado estadualmente, né, pelo potencial que ele apresenta no sentido de fortalecer, sobretudo, o pequeno e o médio comércio. Né? Nesse caso, aqueles que estão fora da Avenida 7 de Setembro. É a possibilidade que nós damos, né, daqueles comerciantes que não desfrutam da principal avenida da cidade, da 7 de setembro, de pelo menos em algumas épocas, em algumas datas do ano, estarem na principal avenida da cidade, divulgando as suas marcas e vendendo mais. Então isso é uma oportunidade, sem dúvida, significativa. Mas nós potencializamos outros segmentos da economia, segmentos nascentes, como o segmento cervejeiro, que tem um volume expressivo de pessoas hoje que não só fazem dessa atividade uma atividade de lazer, mas que estão ingressando e que ingressaram nessa atividade como forma de sustento de suas vidas, de investimento mesmo na área industrial. Tá? Nós temos algumas cervejarias que já produzem uma cerveja de alta qualidade. E é importante a gente salientar que nós temos aqui, no território do município de Bagé e na região, uma das melhores cevadas identificadas já nacionalmente. Tá? Na safra de 2016, nós tivemos aqui na região de Bagé a segunda melhor cevada no Brasil, produzida no Brasil, segundo a avaliação da Ambev, que é a principal compradora, né, desse insumo. Mas nós queremos e estamos estimulando exatamente a produção de uma cerveja com características próprias aqui da nossa região, com alto valor agregado, óbvio que não vai competir com grandes marcas, mas para aqueles apreciadores, aqueles que querem algo mais da cerveja, assim como nós temos no vinho. Tá? Nós não temos aqui vinhos para concorrer com grandes marcas populares, mas temos vinhos de alto valor agregado sendo produzidos na região e que proporcionam uma nova situação, essa chamada reconversão da economia com esses novos produtos, como a questão da vitivinicultura, como a questão da cevada, oportunizando uma cerveja de qualidade diferenciada, como a questão
né, dos nossos azeites de alta qualidade que nós estamos aqui. Nós temos um investimento agora, Bruna, que está ocorrendo, que eu acho que investimento privado talvez seja o maior que nós temos na região, um investimento de mais de 30 milhões nessa área de indústria de azeite. Né? Nós temos um investidor, eu não estou autorizado a dizer o nome dele, mas o investimento está de vento em popa, né? A implantação dos pomares já aconteceu, as estruturas do negócio já estão montadas, estão andando, é uma indústria de azeite, né? É um investidor de Bento Gonçalves que aportou aqui em Bagé e que também trabalhará a cadeia do turismo e da ovinocultura. Então, um outro grande investimento que nós estamos tendo na cidade nessa questão de azeite, que é uma realidade, que nós começamos lá atrás, há cerca de 15 anos atrás, comentando o potencial que nós tínhamos em termos de solo, de clima, enfim, para a produção de olivas aqui em Bagé e que hoje é uma realidade, né? Que nos ajuda, que nos anima. Nós temos a indústria Azeites do Pampa também ali próximo do Cantegril, uma indústria que vai, sem dúvida nenhuma, possibilitar ainda mais a organização da cadeia produtiva, mas nós temos pessoas cada vez mais interessadas e querendo vir para Bagé, desfrutar do nosso clima, como eu disse, do nosso solo, para realizar os seus negócios na área da olivicultura. Isso nos anima muito. E a Casa do Empreendedor foi anunciada como um projeto que facilitaria a abertura de novas empresas na cidade, desburocratizando o processo. O que falta para a implantação dessa casa? Bruna, uma realidade que realmente nos incomoda e a gente admite que precisamos melhorar e melhorar muito, é essa questão de acolher o empreendedor. O empreendedor tem que ter um acolhimento num único local. Quando ele se propõe a fazer um investimento, ele precisa ser acolhido no órgão público em uma única repartição e ali resolver os seus problemas. E nós ainda estamos com dificuldade nisso. O empreendedor ainda tem que percorrer mais de um local para resolver a sua vida quando ele decide efetivar um empreendimento. Então, nesse sentido, nós temos uma missão, que é de estabelecer, não uma sala do empreendedor, como eu tenho discutido com os nossos queridos parceiros do Sebrae, mas sim uma casa do empreendedor, para podermos dar a dimensão do que significa isso, do nosso acolhimento e do quanto nós valoramos as iniciativas empreendedoras. Então, nesta casa que nós definimos e que o prefeito tem acordo e já autorizou a sua implantação, nós precisamos, na verdade, dar curso nisso, não é um processo muito simples, porque envolve servidores de várias unidades administrativas da prefeitura. Nós teremos nesta casa todos os setores, os mais variados setores da prefeitura que dialogam com a questão dos alvarás, com a liberação dos empreendimentos, eles estarão reunidos num único local, possibilitando que o empreendedor vá ali e ali resolva a sua questão. Mais ainda, ali nós teremos a representação dos bombeiros, que é outro segmento importante nisso, e também a junta comercial do Estado. A ideia é essa, que nós tenhamos uma casa que abrigue tudo isso, com um espaço ainda para reuniões, né? A partir desse espaço, que essa questão do empreendedorismo, as questões ligadas ao empreendedorismo, a importância que isso tem para a vida da nossa comunidade e de todas as demais, que seja tratada como política de Estado e não de governo. Que os atores, os que são os principais atores, os empreendedores, possam ter esse processo mais próximo de si, que possam apontar aquilo que é gargalo, né, que dificulta as suas vidas, quer do ponto de vista tributário, quer do ponto de vista da liberação desses documentos. Né? Todos que são necessários, essa burocracia que atrapalha tanto a vida do país. Né? A gente criando um ecossistema novo, que favoreça o empreendedorismo, né? Que acolha as pessoas de forma digna e possa realmente, a gente possa com orgulho dizer, né? Bagé acolhe dignamente os empreendedores e aqui tem lugar para todos investirem e estabelecerem as suas famílias e viverem, enfim. Uhum. E a Secretaria anunciou a instalação da empresa Incomisa, né, que é do ramo da infraestrutura elétrica aqui na cidade. Qual é a expectativa de prazos para a implantação e geração de empregos?
São várias iniciativas, eu diria assim, que eu percorri, descrevi, assim, discorri sobre algumas, né, que estão vindo para Bagé ou que estão ampliando, que já estão em Bagé e estão ampliando seus negócios. A Incomisa é uma empresa paulista que, na verdade, vai prestar serviço para um grupo indiano chamado Sterlite, que ganhou o leilão para a expansão de uma rede elétrica daqui de Bagé, da subestação da CE de Bagé até Candiota. E que permanecerá em Bagé por cerca de 2 anos. Nós imediatamente, quando soubemos disso, tratamos de manter contato com a empresa. Um dos seus diretores esteve em Bagé, reuniu conosco e nós, nesse sentido sempre de facilitar as empresas, né, facilitar suas instalações e acolhê-las, imediatamente ajudamos exatamente na perspectiva de enxergar locais, né, próximos ali da subestação DCE que pudessem abrigar essa empresa. E agora o estágio desse processo é exatamente esse. A empresa já detém em suas mãos 3 ou 4 áreas para definir onde vai se instalar. O município deu total apoio a isso, o prefeito está acompanhando essa situação e nós esperamos nas próximas horas, nos próximos dias, que a empresa defina onde vai se instalar e aí, a partir de outubro, a princípio o prazo é outubro, a partir de outubro possa iniciar efetivamente os trabalhos. Tem um prazo aí para que os trabalhos efetivamente iniciem. Há uma possibilidade aí de gerar em torno de 350 pessoas ocupadas, né? Os cargos técnicos a empresa traz, mas aqueles outros cargos que não exigem um nível técnico mais apurado, né? Todos serão contratados na cidade. Salientes que esses cargos técnicos que eu disse são cargos não que nós não tenhamos em Bagé, claro, né? São cargos que a empresa já traz, de fora quando vem traz, então é impossível, são cargos da extrema responsabilidade, da confiança, né? São torres de 60, 70 metros de altura que são montadas, são alpinistas, enfim, são pessoas mais técnicas, né? Que eu não tenho aqui detalhes maiores, mas são cargos extremamente técnicos e de total responsabilidade da empresa. Mas os demais nós teremos essa possibilidade, né, mais essa possibilidade de que bagenses, de que nossos irmãos possam estar se beneficiando dessas vagas que serão abertas. É outro grande empreendimento que nós teremos em Bagé, em torno por no mínimo 2 anos, né, o que nos ajuda bastante. E o projeto Plantar, ele visa a adoção de canteiros por parte das empresas, né, dos comerciantes. Como é que está a divulgação e a adesão desse projeto? Esse projeto é fantástico, eu tenho um carinho muito grande por ele, porque o impacto que isso causa na cidade, em termos de melhoria da autoestima das pessoas, é um negócio fantástico, Bruna. A gente tem recolhido assim, experiências as melhores possíveis. Eu já havia desenvolvido no passado esse trabalho com a estrutura do município. Infelizmente, é outro registro que eu sou obrigado a fazer, o horto municipal, né, e eu lamento repassar essa informação, não existe mais. Ele foi também entregue completamente dizimado, uma estrutura das mais importantes que permitia que nós pudéssemos recuperar a nossa população de árvores na cidade a partir do horto, né, todas essas árvores que eram plantadas na cidade vinham de lá, do horto, e as flores também. Nós tínhamos um conjunto de possibilidades em termos das flores, com o horto funcionando fantástico, né, de ampliação desse trabalho de levar flores para os nossos canteiros da cidade. Como o horto, né, não existe mais, infelizmente, ele foi nos entregue numa condição que não foi possível ainda a sua recuperação. O secretário de Meio Ambiente trabalha na captação de verbas para remontar o horto, que é um processo que começa do zero, ficou a área só lá e precisa ser remontado do zero, então precisa de recursos. O município, infelizmente, né, não tem esses recursos, então tem que se buscar recurso externo. O governo já tomou as providências, mas nós não podíamos ficar parados com relação a isso. Então fomos buscar, né, uma parceria que nos proporciona uma experiência fantástica junto às empresas, né, de melhorarmos a aparência, de humanizarmos a nossa cidade
com o plantio de flores nos nossos canteiros. Todo esse trabalho realizado em parceria com as empresas que podem divulgar suas marcas nas cabeceiras dos canteiros. Tá? Então, nas cabeceiras dos canteiros existem placas que identificam o programa Plantar, e abaixo da logo do programa nós temos a logomarca da empresa que está, na verdade, patrocinando aquele canteiro. Isso demonstra a responsabilidade social da empresa com a cidade e também cria essa corresponsabilidade do poder público, das empresas, das instituições na gestão da cidade. A gente sabe que as prefeituras, de um modo geral, passam por dificuldades extremas. Então, aquela situação que sempre se falou, que os governos devem cuidar de saúde, educação e segurança, mesmo que supletivamente, aí, que secundariamente em relação ao Estado, a questão da segurança também hoje é uma demanda municipal, é uma realidade hoje, porque não existe dinheiro. Então nós temos que trabalhar muito essa questão da governança, que eu chamo de governança solidária com a comunidade. Né? As pessoas, as entidades, as empresas, juntos, fazendo a gestão, acompanhando a execução orçamentária, sabendo de onde vem e para onde vai os recursos, né? E ajudando, portanto, a criarmos um ambiente melhor. Né? Afinal de contas, o nosso centro, o centro da cidade, que é onde a gente está agindo com mais força agora, é a sala da casa. Todos passam pelo centro. Os que moram no bairro passam pelo centro, que moram nas vilas, que moram no interior, todos vêm ao centro e querem sim ver o centro com uma aparência melhor. E nada supera quando a gente vê um centro florido, né, com muitas flores, enfim, criando esse ambiente, como eu disse, que melhora a nossa autoestima, nos anima, põe a cidade para cima. E esse é um grande trabalho que a gente vem conduzindo com grande alegria, com grande satisfação, com o apoio da nossa equipe, que eu quero deixar claro aqui, é uma equipe pequena, nós temos uma equipe muito enxuta, mas muito coesa, e que tem trabalhado muito. Nesse caso mesmo dos canteiros, eu não gosto de fazer o destaque individual, mas nós temos o Paulo Feijó, que vem se empenhando muito nesse trabalho ultimamente, né? Fazendo a conversa com as empresas e tendo êxito nesse trabalho. Né? Então, nos anima muito também essa questão de poder contribuir nesta parte, né? que aparentemente não seria uma parte que nós deveríamos estar cuidando, mas como nós temos as relações, né? Mantemos essas relações com os empreendedores, a gente busca, né? Nesta parceria a possibilidade de melhorar a cidade, que acaba melhorando para todos, inclusive para os lojistas, né, que tem uma condição muito melhor em frente às suas lojas, enfim, e de apresentação, de um modo geral, da cidade. E quais são os projetos previstos com relação ao artesanato municipal? Olha, uma das primeiras ações que a gente teve, pelo significado que ele tem, pelo volume de pessoas envolvidas, foi com o artesanato. Nós recuperamos a estrutura do coreto, que também estava em péssimo estado. Fizemos uma recuperação interna no primeiro ano, ajustamos com os artesãos a forma de procedimento dali para frente, né, empoderando esse segmento da economia daquele espaço. E agora, no segundo ano, conseguimos fazer a recuperação externa do coreto. Foi outra grande satisfação, grande alegria, Bruna, poder estar devolvendo à cidade o coreto, que é um dos cartões postais que nós temos no município de Bagé. Então, conseguimos fazer essa recuperação. Hoje nós temos produtos na parte térrea do coreto e na parte superior, né, também com artesanato tipicamente da nossa região, num local em que há o maior volume de hotéis, onde as pessoas que vêm de fora transitam e podem ir ali e adquirirem, né, um souvenir, enfim, uma lembrança do município, terem contato com a nossa cultura e com o nosso artesanato. Então, fizemos diversas ações no artesanato, né, feiras no Dia das Mães, né, a FEMãe, a FENatal, fizemos o artesanato em foco em dias de pagamento lá no Largo do Centro Administrativo, e estamos sempre movimentando, buscando essa integração com o segmento, criando oportunidades, criando mercado em todas as atividades que a Secretaria desenvolve, oportuniza para o artesanato essa participação. Assim foi, nós não falamos aqui, mas Festival de Cervejas, 2 edições, fantásticas 2 edições, público espetacular, e lá estava o segmento do artesanato, estava o nosso Núcleo Moveleiro do Pampa, que também não falamos,
nós pegamos a estrutura do núcleo moveleiro fechada e conseguimos reabrir, né? Remontamos toda a estrutura e organizamos novamente a cadeia dos moveleiros. Nós temos muita madeira aqui na região e esse projeto ele também tem esse viés de trabalhar, por exemplo, um uso mais nobre para o eucalipto, que é a produção de imóveis, que é pisos à base de eucalipto. Eu tenho na minha casa, por exemplo, piso à base de madeira de eucalipto e funciona muito bem. Então, nós agregarmos valor a matérias-primas que nós temos aqui e não ficarmos só com a questão original, enfim, né? A madeira também pode ter esse lado nobre, mesmo essas madeiras que inicialmente não são identificadas para isso. Nós temos possibilidade de produzir móveis, por exemplo, com madeira de eucalipto. E nós estamos discutindo isso. Vamos ter agora já em breve cursos de capacitação para novos marceneiros lá na área do núcleo moveleiro do Pampa, que tem uma exposição permanente, venda permanente, a comunidade, as pessoas que vêm de fora têm comprado lá bastante, que funciona no nosso antigo mercado público ali, proximidades da Escola Justino Costa Quintana, portanto, funcionando amplamente. Não sei se teria, qual foi a outra parte do artesanato, né? Artesanato. Então a gente trabalha esse segmento como tem trabalhado tantos outros, como tem trabalhado o moveleiro, como tem trabalhado a questão dos cervejeiros, como tem trabalhado as matérias-primas de um modo em geral, né, que nós temos aqui, precisamos agregar valor, agregar renda, agregar empregos. A questão do mel, né, nós não conversamos também, foi outro grande momento que nós atravessamos com a reabertura da Casa do Mel, que também estava fechada. Uma estrutura que estava fechada, nós pegamos sem serviço de inspeção municipal, completamente avariada, e que em 7 meses nós conseguimos colocar em pé, que começamos a trabalhar lá efetivamente na estrutura em fevereiro desse ano. Nós não tínhamos condição de fazer tudo ao mesmo tempo, nós nos dedicamos ao coreto, nos dedicamos ao núcleo moveleiro, às estruturas físicas, à secretaria, que também estava péssima, para recuperar, e agora em fevereiro conseguimos nos lançar lá de corpo e alma na Casa do Mel e conseguimos recuperá-la. Ela já está funcionando, nós já podemos encontrar a partir de agora mel da nossa região, da nossa cidade, nos mercados locais que não havia mais. Então isso engloba uma cadeia importantíssima, que é a cadeia da apicultura, do mel da nossa região, grande potencial, são 800 toneladas anuais o nosso potencial produtivo aqui que nós temos anualmente na nossa região, e nós precisamos, né, salientar que o mel nos possibilita agregar valor de 3 formas. Cosméticos, né, com a produção de cremes, shampoos, sabonetes, enfim, nos possibilita agregar na área alimentacional, né, são biscoitos, são bolachas, enfim, que pode se produzir, e também na área medicinal, né, com produtos como o própolis, inclusive de alta qualidade, que já foram produzidos aqui na nossa região e que, num passado recente, destacado inclusive nacionalmente, tem um estudo sobre o própolis aqui da região das Palmas, desenvolvido pela revista, apresentado na revista Super Interessante, desculpe, e realizado pela Embrapa do Piauí, onde esse estudo demonstrou o potencial da nossa própolis aqui das Palmas na cura da AIDS. Então, esse estudo nacional, o que demonstra o potencial desse produto que nós temos aqui em abundância e que precisamos, como eu disse, agregar valor, auxiliar, estar, na verdade, junto com os nossos produtores, com os nossos investidores, com os nossos empreendedores. E o senhor sempre foi um incentivador do Parque Tecnológico. Qual é a situação atual desse assunto? Não está no estágio que gostaríamos. Por quê? Porque esse é um processo linkado diretamente com a Unipampa. A área que está definida para a implantação do parque é lá na Unipampa. A Unipampa atravessa dificuldades, em função da questão econômica do país, atravessa dificuldades orçamentárias. Né? Nós temos lá inconcluso, por exemplo, a Casa do Estudante, e este é um processo novo. É outro processo, mas é totalmente vinculado a recurso federal. Então, o que nós fizemos? Nós tratamos junto ao nosso setor, nossa Coordenadoria de Captação de Recursos, né? GEPLAN, através do secretário Duda Deibler e do Márcio Pestana,
de buscar, né, recolocar esse projeto na ordem do dia em Brasília como de relevante importância para o nosso município, para a nossa economia. E assim nós estamos procedendo. Tudo que cabe ao município fazer no que tange a parque tecnológico nós temos feito. Há poucos dias atrás o prefeito esteve numa agenda em Brasília tratando desse assunto junto com os gestores do parque aqui, definidos à época, né, para tratar desse assunto. Nós gostaríamos, sem dúvida nenhuma, que esse processo estivesse mais avançado. Como ele depende muito mais de recurso federal do que do município, o que nos cabe fazer, nós estamos fazendo. Ele realmente tem um papel estratégico, mas nós não ficamos parados nessa área tecnológica também, Bruna. Nós criamos alguns programas e desenvolvemos alguns eventos aqui. Por exemplo, fizemos o primeiro Fórum Binacional de Cidades Digitais do Rio Grande do Sul, ocorreu aqui em Bagé. Nós tivemos aqui grandes figuras debatendo, né, a importância das ferramentas tecnológicas, digitais, para o desenvolvimento das cidades, das chamadas cidades inteligentes, né? E recolhemos muito conteúdo disso para que possamos traduzir nos próximos meses em ações concretas. Uma das ações que a gente já está desenvolvendo é o chamado programa Praças Conectadas. Nós estamos caminhando agora para 4 praças conectadas com internet, o uso, o acesso das pessoas fantástico. Só na medição que nós fizemos da Praça da Estação e daqui da Praça Silveira Martins, aqui do Coreto, nós tivemos agora, do ano passado até meados de abril, se não me falha a memória, 65 mil acessos, é muita gente acessando, porque isso não é mais algo de luxo, é uma necessidade básica das pessoas terem internet, terem acesso à internet para as suas vidas, em as suas vidas, seus negócios, enfim. E nós queremos ampliar isso, Bruna. Nós vamos chegar até o final do ano, a gente pretende chegar aí com no mínimo 6 praças, 6 espaços públicos conectados, né? Isso é muito importante para nós. Estamos também, quero aqui em primeira mão para o TV Câmara dizer que nós estamos instalando uma coworking ali no saguão do centro administrativo, onde funcionava o PROCON. E esta coworking nada mais é do que um espaço colaborativo, onde aqueles profissionais que não têm área física, não têm os seus escritórios, vão poder ir lá, né, no saguão, e ali vão ter mesas à sua disposição, internet, vão ter computador, 2 computadores, e vão poder também usar os seus laptops, enfim, né, vão ter vídeo, né, e serviço de telefonia. Isso é importante também porque ajuda a fomentar o empreendedorismo, ajuda a fomentar essas nossas startups também, né, que a gente tem um compromisso grande de fortalecer todo esse segmento. E para completar, eu te diria que entre a meta finalística, que é o parque tecnológico, e o que nós temos agora, nós trabalhamos também com prioridade junto às universidades, ao Instituto Federal, o IFSU, a perspectiva da implantação de incubação, da incubação de empresas, né, de ter incubadoras dentro das universidades. Nós temos que, entre a meta finalística, que é o parque, e o que temos agora, não ficarmos, né, parados. Temos que trabalhar a questão da incubação, incubar algumas empresas, né, em cada uma das universidades. Essa é a nossa meta. Se não for possível, em todas, que pelo menos nós tenhamos esta perspectiva de incubação de empresas, né, dentro de uma ou de 2, enfim, se não for de todas, no maior número possível de empresas incubadas nas estruturas universitárias que nós temos. E o senhor é economista. Sendo assim, como é que a senhora vê o atual cenário econômico da cidade? O que ainda precisa ser feito? Olha, Bruna, eu, como te disse, acho que nós temos feito o dever de casa. O prefeito Edivaldo Lara tem demonstrado a sua preocupação, eu poderia, também não falei aqui, mas investimentos como nos conjuntos habitacionais, né? São 1.600 casas, mais de 1.600 casas sendo construídas em Bagé, e isso significa, sim, um movimento grande da economia. Significa emprego, significa geração de renda, significa divisas, né? Significa tributos para o município. Enfim,
nós temos dado provas da nossa preocupação em, mesmo reconhecendo que se vive um momento difícil, sobretudo do ponto de vista político no país, nós estamos adotando aquela máxima do pensar globalmente, mas agirmos localmente. Nós estamos aqui em Bagé e é aqui que nós temos que transformar a nossa realidade. Cada um tem que se empenhar ao máximo para que isso de fato aconteça. E nós estamos fazendo o nosso melhor para que aqui, né, haja um ambiente, um ecossistema favorável para que os empreendimentos aconteçam. Como eu disse, acho que fora da atividade empreendedora nós não temos solução, né? Nós precisamos fortalecer essa visão, essa ideia, trabalhar focado nisso. E, embora, né, nós tenhamos essa situação desfavorável a nível nacional, e não há como negar, sobretudo na questão política, porque na questão econômica ainda, né, por incrível que pareça, pode-se dizer assim, né, com todas as trapalhadas que nós tivemos no cenário político nacional, nós conseguimos ter um certo equilíbrio em algumas variáveis importantes da economia, né, que não deixaram com que o processo econômico todo nacional se descarrilasse. Nós temos uma situação que eu reputo como razoável em função da situação política que nós temos no país, que é a pior possível. Uma ação bem conhecida da sua gestão é a questão da fiscalização dos bancos, né, do tempo de espera nos bancos, aquela legislação que existe. Quais são os resultados que se obteve nessa prática? É uma ação contínua? Como é que funciona? Olha, é importante falar disso. Nós temos um outro programa na Secretaria chamado Programa Cidade em Ordem. Esse programa dialoga com algumas coisas fundamentais, assim, as calçadas. As calçadas, embora nós tenhamos uma Secretaria de Mobilidade Urbana, ela tem um envolvimento transversal conosco, porque nós temos o comércio formal estabelecido e o comércio informal que nós tratamos. Então, as calçadas, elas devem servir para que as pessoas tenham garantido um direito fundamental constitucional, que é o direito de ir e vir. As pessoas precisam, né, ter o passeio liberado e com qualidade, que nós ainda não temos, para poderem transitarem livremente. E com relação a esse aspecto, a gente tem alguns problemas ainda, né, com o comércio formal, que às vezes, vez por outra, hoje há uma conscientização muito grande já acerca disso, em função do próprio projeto Calçada Livre, que é uma perna integrante do programa Cidade em Ordem, é o projeto Calçada Livre, onde a gente fez toda uma conscientização do empresário da necessidade de manter a calçada liberada, até para facilitar o próprio acesso do consumidor. Então, esse é um trabalho que a gente vem desenvolvendo com relação à liberação das calçadas. Com relação ao comércio, também temos um projeto que integra o Cidade em Ordem, que é o comércio legal, que é a busca, né, da conscientização pelo uso de ecopontos, de sacolas retornáveis, enfim, práticas sustentáveis na relação, né, do empresário com o consumidor, estimular essa visão sustentável, tentar evitar o uso, quando não é necessário, de sacolas em demasia, sacolas plásticas. O uso do plástico em demasia é um problema para a humanidade hoje em dia, então a gente está estimulando práticas sustentáveis nessa relação de consumo. E a outra perna é o projeto Fiscalização Cidadã. Fiscalização Cidadã é o que nós aplicamos nos bancos. Por que fiscalização cidadã? Porque além do município desenvolver algo que poucos municípios no Brasil têm, eu não vou dizer que talvez Bagé seja o único, que deve ter outros que façam, mas são muito poucos. Nós desenvolvemos uma fiscalização diária no sistema financeiro. De manhã e de tarde nós temos monitores controlando as filas. E agora, com a nova legislação de dezembro do ano passado, o usuário do sistema financeiro pode ele fiscalizar também. Ele, com a senha que ele recebe na hora de acessar o banco, ele pode controlar o tempo de espera dele. Quando ele chegar no caixa, o caixa é obrigado a autenticar o horário efetivo de chegada desse usuário ao caixa. Se nós tivermos mais de 20 minutos de espera, e eu quero já de antemão dizer que nós estamos tendo em várias agências, e elas estão sendo multadas diariamente,
Se tiver mais de 20 minutos, a multa, a autuação vai ocorrer. Quando for feriado e dia de pagamento do funcionalismo é 30 minutos, são as exceções que existem. E nós temos levado isso muito a sério. Por quê, Bruna? Por que, telespectador? Porque o sistema financeiro é aquele que nunca perde. Em plano nenhum econômico do Brasil, na história política do Brasil, jamais o sistema financeiro perdeu. Então, se nós queremos fazer justiça fiscal e tributária, nós temos que apertar quem pode, quem é beneficiado sistematicamente pelos planos dos governos, dos sucessivos governos. O sistema financeiro pode e deve ser exemplo. Pode e deve pagar os seus tributos, na exata medida em que as leis estipulam. E nós não estamos vendo isso. Quer dizer, uma instituição financeira que não consegue fornecer um atendimento digno, decente ao seu usuário, isso é o mínimo que nós deveríamos exigir dos bancos. Eles deveriam dar muito mais para a sociedade, devolverem muito mais para a sociedade os lucros astronômicos que anualmente eles oferem nos seus balanços e que estão ali para qualquer um verificar. E devolvem muito pouco. E não estão devolvendo sequer um atendimento digno, um atendimento humano. E aqui a minha preocupação é maior, Bruna e quem está nos assistindo, com relação aos idosos. O tratamento é realmente desumano e nós não ficamos parados. Eu tive há poucos dias uma reunião com a Procuradora Federal do Ministério Público Federal, Procuradora da República, para abordar situações que nós temos aqui no município. Novamente, não é a primeira vez, nós temos outra reunião marcada com a Promotoria Pública Estadual, também para tratar disso. Por quê? Porque não é crível que quem tenha recursos, da forma que o sistema financeiro tenha, não consiga pelo menos atender as pessoas no tempo razoável. Não consiga disponibilizar, muitas vezes, cadeiras. Água no local de filas. Tem lei municipal, não é a favor, tem que ter água no ambiente das filas. Banheiro acessível e em condições de uso. Tá? Tem idosos com incontinência urinária, por exemplo, que ficam um tempo grande na fila, tem que ir ao banheiro. No verão, dá sede, que fica ali 1 hora na fila, dá sede. Então eu quero dizer com muita tranquilidade aqui para a nossa comunidade, é importante essa oportunidade, Bruno, que nós estamos tomando as medidas sim, nós estamos aplicando as multas sim. Os bancos recorrem. Eles têm uma estrutura jurídica fortíssima também, os melhores advogados do país, enfim, têm. Mas isso não nos desanima, não pode desanimar o poder público que tem a obrigação de regular, de estabelecer o cumprimento das leis. Nós estamos fazendo esse enfrentamento, né, também nos tribunais e não tem como não pagarem. O que há é uma procrastinação do pagamento, retardam o pagamento dessas autuações. Tá? A gente tem exemplo disso, as autuações tardam, mas não faltam. Elas vão entrar nos cofres da municipalidade, talvez não agora, no nosso governo, nesse período de governo, mas vão entrar. Uma boa parte é paga, sim, uma boa parte é paga na hora. Outras há recurso de parte dos bancos, mas eles vão pagar em algum momento. Não tem como justificar o descumprimento das leis, nem com os melhores advogados que eles possam ter, não há como justificar o descumprimento frontal das leis. Então, nós só no ano de 2017, para dar esse dado, nós aplicamos mais de 30 milhões em multas nos bancos aqui. Isso sim eu posso dizer que nenhum município do Brasil chegou a essas cifras. Não existe. Esses valores ainda não ingressaram nos cofres, a sua totalidade. Parte deles já ingressaram sim. A grande parte paulatinamente vai ingressando depois de vencidas etapas judiciais. Então, esse é um trabalho também que a gente tem orgulho de fazer. Né? É aquilo, se nos outros municípios não ocorre, nós estamos aqui em Bagé. Essa questão que a gente colocou. Né? Pensar globalmente, mas agir localmente. Nós estamos aqui, eu quero cumprir com o meu dever enquanto gestor, que é de fiscalizar o efetivo cumprimento das leis que dizem respeito à área específica em que eu atuo. Isso é obrigação minha, é obrigação, um dever que eu tenho e que eu creio esteja cumprindo.
E uma das grandes expectativas dos bagienses, né, que se fala muito é a questão dos voos comerciais. Como estão as tratativas? Nós fizemos o dever de casa, Bruna. Né? O nosso aeroporto aqui de Bagé é administrado pela Infraero, alta qualidade. O Anilson, que coordena lá os trabalhos, é uma pessoa extremamente preocupada e cuidadoso no trato das questões do nosso aeroporto. Está perfeitamente em dia, em ordem, as tratativas com a Gol e a Tio Flex, que é quem vai operar os voos também, do ponto de vista do município, todas realizadas, efetivadas. O nosso dever de casa está concluído. O que acontece, que a gente tem que ter claro, é que esse também é um processo que depende do governo federal, né, através da agência reguladora, e também do governo do estado. Né? Esse conjunto de novas rotas é integrado por mais 5 ou 6 cidades. Tem cidades que os aeroportos não são administrados pela Infraero, tem outra condição bem inferior à do nosso aeroporto. Esse processo ele vai funcionar articuladamente, ele não funciona Bagé primeiro para depois Santa Maria, para depois Rio Grande, para depois Erechim, enfim. Ele funciona de forma articulada. Nós estamos pagando um pouco, né, pela falta de qualidade, né, por obras que acabaram tendo que acontecer em outros aeroportos que não o nosso. Tá? Mas não tem como nós operarmos só a rota Bagé-Porto Alegre. Essa é uma situação que tem que ficar clara. Então, isso é motivo da nossa atenção diária. O prefeito se envolve nisso também. Toda a semana tem informações acerca disso. Nós estamos mantendo contato, por exemplo, com a Comissão de Assuntos para a retomada dos voos na Assembleia, né? que é quem conduziu esse processo todo. E o que nós temos para dizer é que a nossa parte está feita. Nós estamos prontos para operar amanhã. Se tiver que começar amanhã, nós estamos prontos. Um outro gargalo que nos foi passado é a questão do comércio, que eu já comentei sobre isso, do comércio dos bilhetes, né, das passagens, que isso tem que ser disponibilizado em rede, né, para que esses bilhetes possam ser adquiridos em qualquer parte do mundo. Né, e esse processo, esses bilhetes serão da Gol. Então a Gol tem que efetivamente fechar esse processo também, junto à agência reguladora nacional, para que o processo todo se feche. É um grande desafio, é fundamental, é uma condição básica para que nós possamos melhorar em muito as nossas condições de desenvolver a região. Um dos grandes problemas que nós temos é de locomoção, é não termos esse voo, a agilidade no deslocamento dos empreendedores é fundamental que a gente tenha, né, para recolocar, para fazer esse processo que a gente tem dito, que a gente está com muito esforço conseguindo, recolocar Bagé na rota dos investimentos e dos investidores. É isso que nós estamos trabalhando, é isso que nós estamos diariamente nos desafiando a fazer. Atrair para cá novos investimentos, novos investidores e fortalecer, que esta é a meta 1, eu te diria, o objetivo primeiro nosso é de fortalecer, de estar junto, né, com aqueles que já estão investindo em Bagé, que precisam ter de nós o maior apoio possível e o maior respeito. Aqueles que geram o que nós temos hoje, com grande dificuldade, geram os empregos que nós temos hoje, arcam, como eu disse há pouco tempo, com a carga tributária elevada, muitas vezes com aluguéis da cidade e com a massa salarial, quer dizer, que faz a economia girar, que faz a economia funcionar. Aqueles que estão aqui conosco. Tenho o maior respeito nosso, meu carinho a todos. E nos conte um pouco sobre o programa Empreende Bagé. O Empreende, ele veio, o programa Empreende Bagé é a síntese disso tudo que eu falei. Né? É um programa que começou com um olhar específico na questão do nosso distrito industrial, que, como eu disse, é um distrito cuja gestão é do governo do estado, mas logo nós percebemos que ele poderia e deveria ampliar todos os investimentos que estavam ocorrendo na cidade. Né? Toda essa onda de otimismo que se criou. Quando o prefeito Divaldo assumiu, a partir de janeiro, né, se criou essa onda favorável e nós tratamos de fortalecê-la e, sobretudo,
nessa questão dos empreendimentos, dos investimentos, né? Fortalecendo aqueles que estavam em processo de ampliação dos seus negócios, que precisavam de uma forma ou de outra de uma orientação técnica, e também buscando esses gargalos, identificando esses gargalos como esse da questão das feiras, né? Que era uma sangria permanente do nosso município, para criarmos programas como os Sábados Azuis. Então, o Empreende é todo esse ecossistema novo que a gente procurou implantar a partir de janeiro de 2017 para fortalecer o empreendedorismo na cidade de Bagé. Que Bagé seja uma terra empreendedora, efetivamente. Que a gente possa fazer de Bagé uma terra onde os investidores, quando pensem em investir, pensem em Bagé. Nós temos que colocar essa questão na ordem do dia. Nós temos que trabalhar o nosso potencial de forma permanente, e é isso que nós temos procurado fazer, estar sintonizado de forma permanente para não perdermos investimentos e, ao mesmo tempo, incorporarmos, termos a sensibilidade do que precisa ser feito para fortalecer aqueles que já estão aqui em Bagé trabalhando conosco. E vamos falar um pouco também, né, sobre a questão, o Festival de Cerveja, como o senhor já citou, foram 2 edições, teve a Feira de Pets agora há pouco, tantas feiras de artesanato, a questão dos Sábados Azuis, eventos que estão sendo feitos justamente nessa questão de incentivar os empreendedores locais, os comerciantes locais. E agora também já temos o projeto da Feira de Orgânicos, né? Então nos conte um pouco sobre todos esses projetos, como é que está sendo o resultado, está sendo dentro da expectativa, como é que é a questão dos empreendedores procurando a secretaria, né? E pedindo, de repente, esse apoio para fazer os eventos. O evento de carros antigos também, que teve um forte apoio da secretaria. Tu falaste uma série de atividades assim que nos orgulham bastante, porque é um pouco também da recuperação da credibilidade que eu tinha falado, né? A gente só é procurado quando as pessoas acreditam que a gente possa fazer alguma coisa produtiva, útil, né? E isso tem acontecido. A gente tem sido procurado por vários setores que enxergam em nós, no nosso trabalho, uma possibilidade de alavancarmos as suas atividades. E a gente se orgulha muito disso e tem feito um volume expressivo de atividades, de feiras, de eventos, que é exatamente para cumprirmos esse nosso papel estratégico de gerarmos oportunidades, né? Possibilitarmos negócios, facilitarmos os negócios, que eles ocorram nas mais variadas áreas. Então, para ficar esse último que tu comentaste, um dos últimos que tu falaste, foi o primeiro Bagé Pet Show, foi para cumprirmos 2, na verdade, funções, né? Uma potencializarmos esse segmento pet, que é um dos que mais cresce no mundo e que aqui em Bagé não é diferente. Então, a gente terá outras ações nesse sentido. Nós já estamos alinhando outros eventos com essa mesma característica. E a outra questão é demonstrarmos, é a oportunidade de demonstrarmos todo o nosso carinho, o nosso amor pelos animais. Então, foi muito bacana também ter nos envolvido com isso e nos aproximarmos mais ainda desse segmento, digo, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da causa animal, nós já estamos diretamente envolvidos. Mas do segmento econômico, essa aproximação, eu amanhã tenho reunião, inclusive, com um empresário do segmento PET, para tratarmos disso, né? Do que fazer para potencializarmos essas cadeias, né, produtivas. E assim foi com outras atividades, outros eventos. Agora tu colocasse a questão da feira orgânica. Nós temos um cinturão verde na cidade onde está basicamente o pessoal que produz hortifrutigranjeiros. E nós temos vários deles que trabalham de uma forma muito, muito legal de relacionamento com o ambiente natural, né? Eles têm essa noção de fazer um alimento mais saudável, né? De fazer um alimento mais nutritivo, que seja melhor para a saúde. E nós temos a obrigação de incutir isso, né? De incutir a importância que é de trabalharmos práticas sustentáveis, né? Quer do ponto de vista econômico, obviamente tem que ser viáveis, os negócios têm que ser viáveis, nós não podemos muitas vezes estimular algo que é inacessível ao nosso pequeno produtor, do ponto de vista econômico. Então o negócio tem que ser economicamente viável, né?
tem que ser ambientalmente correto, que é o que a gente tem que estimular, e socialmente justo, porque nós temos que gerar oportunidade para essas pessoas comercializarem esses produtos. E é o que a gente está fazendo. Esta feira nós vamos destacar, nós vamos dar visibilidade para um conjunto de produtos e a oportunidade de pessoas que muitas vezes não têm acesso a uma ave diretamente ali, um marreco nosso daqui, um ganso, uma angulistra, um frango crioulo que nós vamos ter lá para vender, o frango crioulo sim para vender, alguns não é possível vender, o que é possível nós vamos vender, frango crioulo nós vamos ter à venda, por exemplo, nessa feira orgânica. Foi um projeto que a gente construiu no passado e que infelizmente também não foi dado sequência, é importantíssimo para agregar valor às pequenas propriedades, né, sobretudo do nosso entorno aqui da cidade. Então esta feira orgânica vem como uma possibilidade de a gente ter lá, né, ovos de granja, né, para as pessoas terem acesso a esse produto de melhor qualidade, alface produzido sem nenhum tipo de veneno, né, laranja, enfim, bergamota, todas esses doces de ambrosia, doce de abóbora, enfim, um conjunto, queijo colonial, um conjunto de produtos, né, com base dentro dessa visão ecologicamente correta, né, ambientalmente saudável, que todos nós precisamos. Hoje a gente vive um processo muito difícil, né, onde infelizmente nós temos uma carga de veneno em tudo que tem à nossa volta. E isso tem gerado implicações muito sérias para a saúde. Então é obrigação nossa, enquanto poder público, e nós nos filiamos a essa corrente que quer estimular, que compreende, né, muitas vezes a necessidade de realizarmos os negócios, enfim, de que tem que haver produtividade, enfim, mas nós não podemos nunca deixar de enxergarmos que somos humanos e a humanidade tem que continuar, a humanidade tem que buscar práticas de relacionamento com o meio ambiente mais sustentáveis, né? Melhores práticas, adoção de práticas... Uma relação saudável. Termos uma relação saudável. Isso dialoga diretamente com a questão das nossas práticas, da nossa realidade, enfim. Então, poder estimular, através de uma feira orgânica, esse tipo de produto, estimular que as pessoas consumam produtos de melhor qualidade, também é muito bom e é obrigação nossa, enquanto gestão pública, agirmos assim. Então, chegamos ao fim do nosso programa. Vou lhe agradecer, secretário, pela sua disponibilidade em estar aqui conosco, conversando, falando sobre todas essas importantes ações da sua secretaria, e ao mesmo tempo lhe parabenizar pelo trabalho que vem sendo realizado. Muito obrigado, Bruna. A quem nos assiste, eu quero aqui colocar a secretaria à disposição de todos, a SDI, a nossa Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, que funciona no centro administrativo do município e atende através do telefone 3240-5183. Estaremos de braços abertos, portas abertas a todos que quiserem conversar conosco, enfim, conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Muito obrigado. E o Câmara Entrevista encerra aqui e a gente volta no próximo domingo às 6 da tarde. Acompanhe as novidades da programação no Facebook da TV Câmara Bagé.